Amém? Eu quero relembrar essa última estrofe desse cântico, para que nós pudéssemos enxergar exatamente a respeito do tema dessa noite. A graça divina, ela é irresistível. Quando nós falamos a respeito da graça divina, esse favor imerecido, sabemos que a definição até básica é essa, é o favor imerecido. Não merecemos. E nós cantamos uma parte da graça divina irresistível agora, que foi: Cristo é a nossa vida. É o motivo do louvor. E aí há uma atenção nossa aqui a respeito desse trecho do louvor, dizendo: no nosso novo coração. Nos remetendo a essa questão da transformação, da regeneração, que um dia aconteceu através do arrependimento. E diariamente nós fazemos isso. Se não fazemos, devemos fazer esse ato de arrependimento, para que possamos cantar um hino desse e entender. Não é apenas cantar, mas assim viver. Se eu declaro dizendo: Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do louvor, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das minhas inclinações do meu coração pecaminoso, Ele é o motivo do louvor. No nosso novo coração. Coração esse que a graça irresistível de Deus alcançou. Nós que estamos aqui hoje somos provas vivas dessa graça irresistível. Não resistimos à graça de Deus. Não resistimos ao chamado. E aí há num meio teológico, já estudamos aqui algumas vezes, pelo menos 5 doutrinas básicas da graça. Já estudamos acho que pela segunda vez aqui, se eu não estiver enganado, a qual João Calvino trabalha. E tem tudo a ver conosco, como igreja, relacionado com a depravação total do homem, relacionado com a expiação limitada, que envolve a Cristo, como nós cantamos agora no final. Relacionado também à eleição incondicional. Deus nos elegeu, nos escolheu. João 15,16. Quando Jesus vira aos seus discípulos e diz: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Aí parou por aí? Não! Escolhi a vós para que vades. Para que vades. E deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Eleição incondicional. Quando nós olhamos para João, o Evangelho de João, capítulo 1 ali, nós vemos nítido ali, pelo menos 2 dessas doutrinas básicas da graça. Quando nós olhamos ali, a referência quando João escreve da escolha, da eleição e até da expiação limitada. Então nós temos que cada dia nos aperfeiçoarmos no entendimento, no conhecimento dessas doutrinas básicas da graça. Para quando nós olharmos para um tema desse, que a graça divina é irresistível, ela é irresistível. Nós não resistimos à graça de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. E ao longo do período da história do povo de Israel, como nós ouvimos na escola dominical hoje, da história da igreja, ninguém resiste à graça de Deus. Ela é irresistível, porque ela está ancorada, e o alicerce dos pilares tem mais 4 doutrinas básicas da graça. Já estudamos aqui.
E aí hoje nós vamos nos depararmos com um pouco dessas doutrinas básicas. E uma dessas doutrinas básicas que nós devemos também olharmos é naquela perseverança dos santos. Nós perseveramos dia após dia. Baseado no quê? Na grande promessa. A promessa que o Senhor voltará para levar a sua igreja. Igreja essa, sou eu e você. Mas devemos perseverar. Então, quando nós olhamos simplesmente para essas doutrinas básicas, nós enriquecemos a nossa vida cristã, enriquecemos o nosso conhecimento teológico bíblico e não ficamos limitados somente a desfrutar de um momento. Quando eu falo momento às vezes só no domingo aqui, momento às vezes só no culto de quarta-feira de oração. A nossa disciplina diária espiritual precisa ser renovada todo momento. Eu tenho que, como esse último canto, cantar: Cristo é a nossa vida, Ele é a minha vida, Ele é o motivo do meu louvor, no meu novo coração, pois Ele morreu a morte que era minha, para nos dar o quê? Grande. E a nossa mente ainda não consegue dimensionar isso. Tente medir a respeito de tão grande salvação, tão grande compaixão, misericórdia, graça. Somos fracos. Muitas vezes não conseguimos medir isso. Muitas vezes não paramos nem para pensar a respeito de tão grande salvação. Está mais da graça irresistível. Não resistimos. Por isso estamos aqui. E aí nós vamos olhar para algumas verdades aqui relacionadas ao texto, direcionado a homens religiosos. E nós estamos aqui domingo, agora digamos assim, numa jornada, numa maratona bíblica no Evangelho de Mateus, mostrando as advertências de Jesus, ou na linguagem, as repreensões de Jesus para homens religiosos, que é o que nós não queremos ser, que é o que nós não devemos ser, religiosos. Nós devemos desfrutar da graça irresistível de Deus. Esse é o convite inicial nessa noite. Desfrutar da paz que só nós temos. Por mais que você esteja passando por situações difíceis, seja ela relacionada a qualquer situação, mas seja ela de saúde, o que seja, nós temos paz. Porque nas nossas orações clamamos a quem? A um Deus que nos mostra diariamente, e lógico, quando eu me disponho também, tem que ter a disposição nossa, o interesse, permita usar essa palavra, aquela gana, aquela vontade de olharmos para as Sagradas Escrituras, mergulharmos nela, falarmos assim: eu preciso ser regenerado dia a dia, eu tenho que ser um crente diferente, eu tenho que ser um crente que conheço e desfruto da graça irresistível de Deus. Não posso ser um religioso que penso que conheço a Deus e não conheço a Deus, que penso que conheço o meu papel, eu vou usar até um termo mais assim abrangente, que penso que conheço o meu ministério e não conheço. Temos que ser despertados para uma nova vida cristã. Temos que ser despertados para um conhecimento, nem que seja das 5 doutrinas básicas da fé cristã. Entender a respeito da depravação total, entender a respeito da expiação limitada, entender a respeito da eleição incondicional, entender a respeito da graça irresistível, e entender a respeito da perseverança dos santos. Esse sim é o padrão de crente
que a igreja no pleno século XXI precisa. E quando a gente olha para tudo isso, nós vamos enxergar o quanto nós precisamos ser transformados dia após dia. E não sermos como esses religiosos. Nós vimos na ministração do domingo passado, pelo menos 8 repreensões e advertências. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E Jesus, ele é bem enfático, objetivo, não tem meio termo. Vocês estão... Não, ai de vós. E aí a partir do versículo 33 a 39 nós vamos ver nessa noite. Ele nos repreende de novo, esses homens, por causa da religiosidade deles. O quanto eles eram mais religiosos, interessados no holofote, do que interessados a mostrar a respeito do Deus vivo. E o pior ainda, que muitos os admiravam. E às vezes eu até penso, por falta de conhecimento. A palavra de Deus nos mostra isso, lá em Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós queremos resposta para algumas situações da nossa vida, nós oramos, nós buscamos recurso, às vezes falar, compartilhar com o irmão, ore por mim nessa situação. E muitas vezes esquecemos de irmos para as Sagradas Escrituras, para olharmos para as Sagradas Escrituras, para que ela fale através do Espírito Santo nos nossos corações. E nós entendemos que dentro dessa graça irresistível também, do plano salvífico, do plano de Deus, desde o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, apontando para uma promessa salvífica. Nós entendemos que temos que olhar para esse plano da salvação e entender que a graça de Deus, ela é irresistível. E nós estamos aqui nessa noite para não sermos religiosos, para não nos tornarmos religiosos, mas para nos tornarmos instrumentos de Deus, instrumentos na evangelização, instrumentos na comunhão, na igreja, instrumentos usados na obra de Deus, instrumentos usados no meu lar, instrumentos usados para anunciar o ano do Senhor, ou melhor, a vida do Senhor. Amém? Vamos, já estão com a Bíblia aberta, né? Mateus, capítulo 23, do versículo 33 ao 39. Nós vamos ler os textos. Pode deixar a sua Bíblia aberta com você. Nós vamos ler. 23, 33 diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem
em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esse momento aqui, por esse privilégio, estarmos aqui reunidos primeiramente em Seu nome, Senhor. Nome glorioso, majestoso, nome que está acima sobre todos os nomes, nome ao qual nós nos rendemos em adoração a Ti, como nós já fizemos aqui, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, pelo momento da leitura da Tua Santa Palavra. Nos dá, Senhor, luz, através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que vai ser ministrado, que possamos olhar, Senhor, de maneira diferente, que possamos olhar, Senhor, de uma forma prática, uma forma de atenção, uma forma, Senhor, que nos faça refletir, Senhor, a respeito do nosso coração, a respeito da nossa caminhada cristã, a respeito da nossa prática cristã, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a entendermos, Senhor, Tua Santa Palavra e a colocarmos em prática. É assim que nós oramos e te agradecemos, como a Tua Igreja prevalecente nessa terra e nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Após as advertências de Jesus, 8 delas, ai de vós, Jesus no versículo 33, há continuidade. E nós já vimos essa expressão de Jesus em textos anteriores. Jesus diz serpentes, raça de víboras. E aí Jesus faz uma pergunta a esses religiosos. E essa pergunta ela é bem relevante para os nossos dias de hoje. E é bem relevante também para situações, pessoas que talvez nós conhecemos. Ele faz a pergunta a esses religiosos aqui, depois de chamá-los de serpentes, raça de víboras. Isso me lembra lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3, Mateus capítulo 3 também. Relacionando quando João Batista, ele começa a anunciar o reino de Deus, ele começa a falar a respeito de Jesus, anunciando o plano salvífico. E aí esses homens, esses religiosos estão ali olhando o batismo, João Batista batizando, e nós sabemos a história, que Jesus chega também para se batizar. Mas João Batista vira a esses homens e fala assim, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação? Ou como vocês pensam que vão escapar? Vocês pensam que vão dar um jeitinho para escapar da condenação? E aqui Jesus repete essa expressão novamente a esses homens. Eu fico pensando, fico imaginando a respeito do público que está ouvindo isso. E aí eu quero destacar primeiramente aqui o quanto a graça irresistível de Deus é presente nesse momento aqui também. Porque não é só os religiosos que estão ouvindo isso. Tem outro público ouvindo isso. Os próprios discípulos de Jesus estão ouvindo a respeito dessa frase, dizendo, olha, como escapareis da condenação do inferno? Jesus é bem claro, objetivo, não tem meio termo, não tem aquele jeitinho que às vezes a gente fica meio receoso de falar para alguém a respeito somente, há 2 caminhos só. Nós temos que parar com aquelas questões, aquelas construções, assim um pouco meio didáticas, em vez de evangelizar as pessoas, e muitas vezes não falar a respeito do reino de Deus, a respeito do inferno. Se o próprio Jesus vira aquele público ali religioso e fala assim, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Temos que parar de dar o jeitinho, né? O nosso argumento teológico de evangelização, ele aponta 2 caminhos só 2. Provavelmente você não vai chamar ninguém de víbora, né? Raça de víboras, mas com toda a educação, né, você vai evangelizar. Quero dizer com isso que aí é a graça irresistível de Deus. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não evangelizarmos, quem vai experimentar da graça irresistível de Deus? Não tem como. E aqui nós vemos Jesus fazendo essa primeira pergunta a esses homens. Mateus não escreve a resposta. Não há réplica aqui a respeito desses religiosos. Mas Jesus começa a lembrar esses religiosos do que aconteceu lá atrás já.
E é fácil de nós entendermos. Ou quando nós olhamos para o contexto da história da igreja, da nossa história, de nós estarmos aqui hoje, porque homens lá atrás morreram, homens lá atrás foram martirizados para que chegasse o Evangelho até nós. E Jesus está falando aqui nesse contexto, no templo ali, falando a esses homens, olha, no versículo 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quando eu olho para isso aqui, quando eu enxergo essa frase aqui, eu gosto de lembrar, e eu lembrei, o quanto o Senhor trabalha através da vida dos seus, enviando. E Jesus dá essa advertência para eles aqui, dizendo, como vocês escaparão da condenação do inferno? Pois eu enviei profetas, escribas, homens de Deus, para falar, para anunciar. Que ele diz que a um vocês matassem, crucificassem, outro açoitassem nas vossas sinagogas. Jesus é muito direto, específico, mostrando realmente a respeito dos atos, da depravação total do ser humano. Jesus vem anunciando a respeito do reino de Deus, anunciando a respeito do plano da salvação. E aí aqui nós vemos essa repreensão inicial. E o que é interessante aqui, no versículo 34, eu quero destacar para você olhar comigo é, eis que eu vos envio. Ao longo da história, o Senhor sempre fez isso, sempre enviou, e continuará enviando, seja profetas, seja escribas, me permita fazer essa analogia aqui, para anunciar a respeito de um propósito divino dele, para mostrar às pessoas a graça irresistível dele. Por isso que a graça divina ela é irresistível. Há um plano salvífico por trás disso. Há um propósito para que as pessoas ouçam, como eu e você, nós ouvimos um dia. Alguém falou para você a respeito de Cristo. E o Espírito Santo de Deus tratou o seu coração. E aqui agora Jesus está repreendendo esses homens, falando, olha, vocês mataram, vocês açoitaram, vocês não enxergaram nada. Então no versículo 35, Jesus ainda diz da sentença ainda, dessa condenação ainda. Nada passa impune aos olhos de Deus, né? A gente sabe disso, nós somos especialistas nisso. O versículo 35 dá continuidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Aí ele relembra lá Gênesis, o Antigo Testamento, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. E quando nós olhamos para Zacarias, nós vamos ver a relação perfeita da mesma fala de Jesus aqui. Olha, enviei a vocês profetas, escribas. E esse era a didática de Deus, como é conosco. O Senhor envia profetas. Eu quero fazer essa analogia com profetas aqui, pessoas que vão ministrar a palavra. Somos porta-vozes de Deus. Se fôssemos olhar nessa analogia aqui, todos nós seríamos profetas, porque anunciamos a palavra de Deus. Todos nós seríamos escribas, porque lemos, entendemos e anunciamos a palavra de Deus. E era dessa forma, e até hoje, que o Senhor fala conosco. O Senhor não fala conosco por intermédio de uma mágica. O Senhor não fala conosco através do interesse do nosso coração. Eu vou ver algo, vou assistir algo que vai falar comigo, Deus.
Pode ter uma mensagem ali. Mas o despertar é quando você vai aqui. Aqui. É que Deus vai falar com você. E aí Deus nos faz profetas. Que era assim que Deus falava com o povo. Enviava o profeta para falar. E a história dos profetas, ali dos reis, dos grandes reis de Israel, quando você lê ali, a partir de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, até uma parte dos profetas, você vai perceber que Deus envia esses homens e mulheres para falar, para entregar a mensagem de Deus. Quando você olha alguns textos lá no Antigo Testamento, quando o profeta chegava, era temor e tremor total, porque sabia que Deus tinha uma mensagem. E como nós sabemos da mensagem de Deus hoje? Através da palavra. E é que Jesus relembra a esses religiosos: olha, cairá sobre vós o sangue dos inocentes, assim como foi o sangue do justo Abel, de Zacarias, que matasse entre o santuário e o altar. E aí no versículo 36, há uma expressão que Jesus usa muito, e eu gosto muito dessa expressão, porque poderia ser assim: vos digo, mas a expressão antes ela é profunda. Ela diz: em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. A quem Jesus está falando? Aqueles homens, aquele momento. E nós lembramos aqui que Jesus, praticamente o último discurso dele, antes da sua crucificação, e apontando novamente para essa graça irresistível. O Senhor só faltou falar assim: independente do que vocês façam, independente do que aconteça, eles vão de receber a sentença. Essas coisas cairão sobre essa geração presente. E aí Jesus vem com um lamento. Lamento esse que muitos de nós já ouvimos, até cânticos assim. E ele expressa aonde é o coração. Jerusalém era o coração. Era o local aonde o povo subia para adoração, para entregar as suas ofertas, no nosso contexto os dízimos, né? Também lá. Para entregar a sua colheita, o seu melhor. Ali era o centro. Jesus, num lamento aqui, ele diz, depois dessa repreensão a esses homens: Jerusalém, Jerusalém. E aí ele relembra de novo: que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Como se dissesse: a minha compaixão é maior, a minha graça é irresistível, mas vocês não querem desfrutar dela, não querem aproveitar dela. E aí ele expressa ainda, nesse lamento dele, dizendo: e preste atenção nisso. Talvez essa questão também seja direcionada ao nosso coração. Quantas vezes quis reunir os seus filhos? Jesus está se expressando, falando tudo que ele passou, tudo que observou, toda a história desse distanciamento do povo de Israel. Esse distanciamento, permita-me falar dessa forma, esse distanciamento que às vezes nós temos. E aí tem essa expressão, né? Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos? E aí ele faz uma ilustração que, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Quando nós olhamos isso, há aquela expressão, e podemos pensar dessa forma, da proteção. Se nós olharmos
esse momento aqui, de repente, meditarmos um pouco em Salmos 91. Vamos fazer uma comparação aí dessa proteção, desse cuidado. Mas aí Jesus completa, dizendo: e vós não o quisestes. Quero abrir um parênteses. Quantas vezes quis o Senhor ajuntar-nos como essa galinha, e nós não quisemos. Nos distanciamos. Fecha parênteses. E aí há a real aqui, um pouco da mensagem central, realmente aqui, no versículo 38. Jesus expressa para esses homens religiosos dizendo: por isso que é importante nós olharmos para a vida cristã autêntica, sem religiosidade, mas sim com autenticidade, verdadeiro. E Jesus completa dizendo: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eu fiquei imaginando esses homens letrados ali, escribas, fariseus ali, conhecedores da lei, ouvindo a respeito dessas repreensões, e lembrando e trazendo essa confrontação ao coração, mostrando a esses homens, realmente, olha, a graça de Deus ela é irresistível, mas vocês não desfrutam dela, não conhecem ela. A vossa casa ficará deserta. E por fim, versículo 39. É até interessante que Jesus podia parar ali com essa frase, mas há sempre uma esperança, há sempre um momento realmente de rever situações. E permita dessa forma olhar para a nossa mente, e sempre há um momento de nós revermos situações do nosso coração, revermos situações das nossas disciplinas diárias, e olharmos para a nossa vida cristã e entendemos um texto como esse não pode nos levar realmente a sermos religiosos somente. Temos que desvincular disso. E o contexto dos religiosos aqui era se aparecerem, para mostrar para os outros que eles eram mais santarrões, digamos assim. E não é essa a verdade. A nossa verdade é essa aqui. E aí Jesus, antes da sua morte, ainda ele diz: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer. Preste atenção. Permita que o Espírito Santo de Deus trate o seu coração. O que Jesus está fazendo aqui para esses religiosos? Mostrando para esses religiosos. A graça divina ela é irresistível. Ele diz: até que venhais a dizer. Quem que vai vir a dizer? Esses homens estavam ouvindo. Tinha um público ouvindo. E mesmo assim ele mostra, ele revela a graça divina e irresistível dele. Não me verão mais. Agora. Até que venhais a dizer, a proclamar, a declarar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem é o bendito que vem em nome do Senhor? O próprio Messias que está se revelando aqui. E aí nós observamos aqui que a graça divina é irresistível, porque Deus, o seu próprio Jesus, vai mostrando isso a esses homens. E aí eu trago esse tema hoje para que nós possamos entender a respeito disso. E aí 3 verdades destacadas aqui.
primeira verdade aqui que eu quero destacar é que a graça de Deus é irresistível e revela-nos que no ato de cegueira desses religiosos, Deus sempre quis, Deus sempre enviou profetas, sábios, para mostrar, para anunciar da sua graça irresistível. Assim como hoje, a graça irresistível de Deus, ela revela-nos o ato de que Deus sempre quis enviar profetas sábios, ainda que seja para receber açoite, ainda que seja para ser crucificado, ainda que seja para ser morto. Se nós olhássemos para um contexto missionário aqui, quantos missionários já não morreram? Quantos homens de Deus se propuseram a anunciar o Evangelho nos mais distantes lugares, para que a palavra alcançasse? E mais para frente, aqui em Mateus, nós vamos ver, a partir do capítulo 24, 25, aquela frase que nós já ouvimos por hoje aí: já é o fim dos tempos. Não ouvimos isso às vezes? Aí Mateus vai responder, 24, 25 vai responder. Mas há uma cláusula ali, há um fator principal ali, que está relacionado com essa primeira verdade, que Deus sempre quis enviou pessoas para que anunciasse, independente dos açoites. Há uma cláusula ali, aquela história, né? Quando Jesus voltará? Jesus responde lá, a resposta está ali, Mateus 24, 25, depois você lê em casa, mas vai ser apresentado aqui também. Quando o Evangelho for anunciado em todas as nações. Para isso, qual é o meu e o seu papel? E aqui, essa primeira verdade é bem explícita. O próprio Jesus falou: enviei a vós. Eu enviei. Foi enviado. Deus sempre quis e sempre enviou. E vai continuar enviando. Se não for você, se não for eu, será outro. Mas sempre Deus vai enviar. E as pessoas vão desfrutar da graça irresistível de Deus. E aí a segunda verdade está relacionada que a graça de Deus revela-nos o ato de cegueira desses homens religiosos, é que Deus sempre, na história, desde a instituição do povo de Israel, como a igreja do Senhor hoje, como nós, como filhos por adoção, enxertados na videira, Deus sempre quis reunir os seus filhos. Mas muitos não quiseram. Então essa é uma outra verdade. Quero apresentar aqui para nós, para que nós pensemos. Independente do meu desejo ou não de realizar a obra, de ajuntar, Deus vai ajuntar. Deus sempre quis reunir os seus filhos. E aí nesse último discurso público de Jesus, que termina com esse lamento e realmente até com um pouco de ternura e com essa severidade ali com esses homens religiosos, isso também vem à tona a nós. Quando nós pensamos que a graça divina é irresistível e que Deus sempre vai e sempre quis ajuntar os filhos, como nós estamos ajuntados aqui hoje, não há quem peça isso. Não há. E nós não somos mais do que o outro. Nós somos servos do Senhor, com o único objetivo e propósito: anunciar o Evangelho, anunciar o plano salvífico. E aí a última expressão que Jesus deixa aqui, que nós vimos ao público ali: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Há um plano salvífico aqui. E aí a terceira verdade
é que Deus sempre avisou, sempre instruiu, sempre continuará instruindo a respeito do plano salvífico. Para, independente de quem você evangelize, ou para você mesmo, ou dentro desse contexto que nós estamos vendo hoje, o Senhor falou, olha, até que dizeis, bendito é o nome, bendito é o que vem em nome do Senhor. A graça irresistível de Deus. Ela é divina. Ela nos constrange muitas vezes. Ela nos faz ir à cruz. Se não está levando a cruz para um ato de arrependimento, somos religiosos. Somos escribas fariseus. Permita usar essa ilustração. Matamos os profetas. Matamos os sábios. Não enxergamos a respeito do que o Senhor quer unir. Não enxergamos. Como desafio final, os atos, as ações da graça divina e irresistível de Deus, elas são presentes na nossa vida? Conseguimos enxergar isso? Conseguimos olhar para essa graça irresistível que nos alcançou? Essa é a nossa pergunta. Esse é o nosso momento aqui. E por último, para nós finalizarmos, Jesus é o nosso grande exemplo. Exemplo de anúncio do reino. Se nós aprendemos a respeito de como anunciar o reino de Deus, a respeito da salvação, a respeito da confrontação como Jesus fez com esses homens, Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. E aí a pergunta final é, eu e você, como igreja, como servos, como aqueles que um dia vai pronunciar, bendito é o que vem em nome do Senhor, se assim Deus nos permitir, nos der essa graça, de olharmos para o céu e falar, olha, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quanto nós temos compartilhado, ou mostrado para as pessoas a respeito da graça divina irresistível? Quanto nós temos mostrado? O público que está vendo, ouvindo a respeito disso aqui, lá no contexto aqui. Muitos experimentaram a graça irresistível. E nós? Vamos ser mais considerados, sermos chamados como raça de víboras? E quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 25, lá, bem benditos de meu Pai. Enquanto nós realmente permitimos que as pessoas vejam a graça divina irresistível na nossa vida. Pense nisso. E que ainda essa semana, não deixe mais para frente, mas que ainda essa semana, eu e você possamos muito entender que Deus sempre quis, sempre desejou e deseja que eu e você sejamos profetas. Onde nós estivermos, às vezes vamos ser realmente questionados, vamos ser às vezes defamados, às vezes quem sabe humilhados, mas não deixaremos de anunciar o Evangelho do Senhor, independente do lugar onde estejamos. Trocamos a nossa identidade. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou, só para encerrar aqui. Quando nós estamos em determinados lugares, vestimos a identidade do lugar, do ambiente. Vestimos a identidade de uma cosmovisão de mundo totalmente fora dos padrões bíblicos. E esquecemos que nós somos servos de Deus Altíssimo. Que nós somos chamados para que as pessoas conheçam a graça irresistível de Deus.
Deus sempre quis e sempre enviou os seus profetas. Deus sempre quis ajuntar os seus filhos. E Deus sempre ensinou e vai continuar ensinando a respeito do plano salvífico. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a enxergar a cada dia a graça dele irresistível. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus por esse período de ministração. Senhor, nós te bendizemos, Pai, e reconhecemos o Senhor. Muitas vezes a nossa pequenez, o quanto somos negligentes, Senhor, a respeito de conhecermos a sua graça irresistível. E a respeito, Senhor, de nós mostrarmos, de entregarmos às pessoas da sua graça irresistível. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, com o coração contrito, Pai, com o coração arrependido, Senhor, para que sejamos instrumentos, Senhor, para que não nos ocultemos, Senhor, onde estivermos, mas como Tua palavra nos ensina, para que sejamos luz e sal da terra. Nos ajuda, Senhor, a entender a cada dia que nós devemos, sim, falar a respeito do Teu reino, mostrar, apontar todo o sacrifício ali na cruz, essa expiação limitada, Senhor. E Te agradecemos, Pai, por esse período aqui, por tratar os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.